Fechou? Igreja, eu tenho uma palavra. Eu não sou muito bom para ministrar uma mensagem só, vocês já notaram, né? Eu sou bom assim para pegar uma palavra e começar a destrinchar ela. Eu estou achando que vai ser uma. Mas a última eu pensei que era 2, virou 7. Então eu queria que você pudesse pegar um pensamento comigo de algo que eu já tenho falado, já falei na igreja, amém? Mas é assim, o tema da minha mensagem, talvez que seja as próximas, ou a gente finaliza hoje, né? É prosperando em tempos de crise. Você que está anotando aí, prosperando em tempos de crise. Eu queria, a igreja, falar algumas coisas que têm vindo no meu espírito também, que a gente tem percebido de maneira espiritual. E eu quero dizer assim para você, igreja, as crises que vêm sobre a face da terra, elas são oportunidades de Deus, para que a gente possa se posicionar naquilo que de alguma maneira, de alguma forma, estava errada sobre a nossa vida. A crise não vem para matar a gente, as crises não vêm para derrubar, muitas das vezes não é nem obra do Satanás, amém? É Deus, muitas das vezes, indicando algumas coisas que precisam alinhar o nosso coração sobre nossas vidas. Agora, eu quero dizer, eu vou falar algumas coisas aqui. A minha mensagem é meio balarote hoje, vai tocar vários pontos assim, né? Se não catar um, pega no outro. Mas eu queria muito que você prestasse atenção e se posicionasse com relação a isso. Por quê? Porque senão, se você não entender aquilo que eu falar, ou você não tomar uma atitude em cima, cara, não vai adiantar nada. E vai ser mais um culto, mais, amém, uma palavra, mais aqueles crentes domingueiros que vêm na igreja, amém. E a gente não cresce, não amadurece. Igreja, as crises são oportunidades de Deus para que nós venhamos amadurecer. Quem está entendendo diz amém? Sempre vai ser assim. Ele promove algo, por quê? Porque é mais ou menos assim, igreja. Eu tenho visto muito com relação a isso. Às vezes, vem uma aprovação sobre a sua vida, amém? O que a Bíblia diz? Que para mim, eu preciso ser aprovado nessa aprovação. Só que às vezes, eu tenho uma impressão, igreja, que a aprovação veio e não aconteceu nada. E eu não tenho a convicção do que eu fui aprovado sobre aquilo. Só que aquilo é como se fosse maquiado na minha vida espiritual. E um belo dia, ocorre uma situação, aparece aquela situação novamente. E você, cara, em vez de você ser aprovado novamente, você maquia aquilo. E o que acontece? As crises, quando aparecem sobre nossas vidas, amém? Elas vêm o quê? É como se fosse tirado um véu. É como se fosse mostrar exatamente aquilo que está sobre a sua vida. E que você precisa tomar um posicionamento, uma mudança, um ensinamento, para que você possa tomar um rumo, aquilo que Deus espera sobre nossas vidas. Amém? Por quê, pastor? Vou ser sincero falar para você. Cara, a gente mora no Brasil, igreja. E o Brasil, cara, é mudança atrás de mudança. É ou não é verdade? Cara, a gente é alto e baixo. A gente já experimentou de tudo, igreja. Lembra uma época, eu mais velho, né, amém? O pessoal que, né, tudo mais novo que eu, sou o mais velho que está aqui, em nome de Jesus. Teve uma época que nós tínhamos, cara, lembra, não sei se vocês lembram, nós tivemos uma época que nós não tínhamos gás. Quem lembra? Fila do gás. Tinha uma época que nós não tínhamos leite. Lembra, Gilmar? Só nós dois que são mais maduros aqui, né? Fila do leite. Nós tínhamos uma época, igreja, que, cara, nós não tínhamos, na minha época, nem Coca-Cola. Eu via Coca-Cola de longe, igreja. Verdade. Eu só tomava gasosa Cine de framboesa, eu lembro. E era uma vez na semana, no domingo, e era uma para dividir numa cambada, cara. Cara, nós tomávamos aquela gasosa, cara, com aquele gosto assim, cara, meu Deus, cara. Nossa, que isso, cara. Não acabava mais. Quer dizer, era a época da escassez. Uma época difícil, igreja, para a gente. Amém? Brinquedo. Meu Deus do céu. Eu ganhava uma vez brinquedo no ano. A gente brincava o ano inteiro com brinquedo, cara. Na verdade, eu lembro do meu pai. É que meu pai está falecido, né? Não pode nem falar muito, né? Mas eu lembro que eu ganhei uma bicicleta. Olha, igreja, que coisa doida. A bicicleta era usada. E ele falou assim, ó, a bicicleta é tua. Nossa, igreja. Eu fui dormir aquela noite, cara, pensando, meu Deus, ganhei uma bicicleta. Meu Deus, ganhei uma bicicleta. Chorava de noite, igreja. Ganhei uma bicicleta. E no outro dia, ele já mudou, meu pai. Ele falou assim, ó, a bicicleta é tua, é da tua irmã e dos teus irmãos. Eu, caramba, meu. Eu falei, mas beleza, ainda tinha a bicicleta, né? E um dia, igreja, eu olhei, cadê a bicicleta? A minha mãe, o pai vendeu. Eu não acredito. Ele vendeu a minha bicicleta. Então são épocas de escassez. Daí o que aconteceu com nós, cara, brasileiro? A gente começou a ter din-din, cara, ter uma condição melhor. Por quê? Veio o plano real.
Então o que acontece? Igreja, mas independente de tudo isso que eu contei, você precisa prosperar em meio a isso. Tudo isso que eu estou falando, Deus ele ordena a bênção, igreja, em casa ordenada. Pode acontecer o que for, cara, sobre a face da terra. Pode ir embora todas as empresas multinacionais da cidade industrial. Você não vai ser atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque, igreja, o que move é algo espiritual, não é algo lógico, racional, natural. Quando a gente só enxerga de maneira natural, a gente não consegue perceber aquilo que Deus realmente espera de mim e de você. Então essa mensagem é para isso, é para trazer. E quando eu falo prosperidade, igreja, mas não é só área de finanças, é no seu casamento, é na sua vida do teu trabalho, na sua vida ministerial e assim por diante. Amém? Quem entendeu diz amém. Então eu queria falar, o primeiro ponto dessa palavra, essa noite. Amém? Você que está anotando. Amém? Coloca aí. Nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Repetindo, nunca discuta. De novo, nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Igreja, o que tem a ver isso com prosperidade, pastor? Talvez você tomou decisões, talvez você não tomou decisões, talvez você, amém, está para tomar decisões, amém, sobre a sua vida. Mas olha que interessante, muitas vezes as pessoas contam seus problemas para qualquer um. Muitas vezes, igreja, amém, elas abrem o seu coração com pessoas, igreja, amém, que não vai ajudar a resolver o seu problema. E o que acontece, amém? Você acaba perdendo o seu tempo, tomando uma posição naquilo que vão dizer para você, amém? E o que acontece? Você quebra a sua cara, a sua cabeça com relação àquilo que você deveria fazer. Talvez hoje você está aqui, falou, pastor, eu sou resultado de ter tomado uma posição, de escutar alguém que não tinha capacidade para me ajudar a resolver o meu problema. E o que aconteceu? Aconteceu que a tua atitude levou você aonde você está agora. Amém? E aí o que acontece? Você precisa, igreja, abrir o seu coração com pessoas que vão ajudar a resolver o seu problema. Olha também, diga assim, cuidado com seus amigos. Vira para o lado e diga assim, cuidado com seus amigos. Igreja, eu percebo isso muito, cara. Eu vejo assim muitas pessoas, amém, discutindo o seu problema com amigos. Amigos é legal, cara. Amigo é show de bola. Amigo, cara, a gente tem, amizade é uma coisa que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Mas a pergunta é, esse teu amigo tem capacidade para te ajudar com relação a esse problema? Qual que é a prioridade desse seu amigo? O que tem vivido esse amigo? Ele tem autoridade para te ajudar com relação a isso? Ele é verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus? Se não, igreja, amém? Eu digo para você, não discuta seu problema com quem não pode resolvê-lo. Amigos verdadeiros são aqueles que vão te levar mais perto de Deus, igreja. Amigos verdadeiros vão ser aqueles que muitas das vezes vão se isentar de te dar uma direção. Por quê? Porque a própria vida dele, cara, não é uma referência, não tem uma experiência para poder dizer algo para você. E eu vejo assim, às vezes, cara, a inocência, cara, do povo, cara, do crente, cara. Às vezes o cara coloca lá no Facebook, a mim é uma revelação só, né? O cara vai lá, coloca um texto, o cara está amargurado, detonado, tudo ferrado, espírito de rebelião, Absalão, tranca a rua, e o cara, você vai lá e curte o que o cara colocou. Por quê? Porque ele é seu brother, cara. Porque ele é seu amigo. E daí um dia você conversa algo com ele, e ele te dá uma direção totalmente antibíblica, totalmente carnal, totalmente debaixo de uma mágoa, de uma ira. E aí você toma um posicionamento em cima daquilo que nunca te levou, cara, amém, a você resolver. Muito pelo contrário, você está tendo mais problemas do que soluções para aquilo que, amém, você tem que fazer sobre a face da terra. Repete de novo comigo assim, nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Igreja, evite as pessoas negativas, porque elas sempre têm um problema para cada solução. Verdade. Cara, você vai falar com ela, amém?
meu problema é esse, daí, amém. E qual que é? Ela te dá mais um problema. Ok, eu já passei por isso. E como é que você saiu disso? Nossa, até hoje, cara. Até hoje. Parece uma praga, cara. Amém? E igreja, eu evito. Quando a pessoa, cara, ela não tem algo, não tem maturidade, não tem autoridade, primeiro que eu nem vou discutir isso com ela. Por quê? Porque lembra que eu falei esses dias atrás? Toda vez que você entra numa discussão de algo, igreja, você se posiciona no mesmo patamar dessa pessoa. É igual uma mãe. Uma mãe, quando discute com um filho, ela está se posicionando na mesma altura do filho. Se você discute, igreja, amém, com uma pessoa que não é sábia, ignorante, você se coloca onde? No mesmo patamar que ela. Nunca discuta um problema com um ignorante, cara, porque você vai se tornar mais ignorante do que, amém, o próprio ignorante. Vocês estão aqui essa noite? Pastor, então é por isso que eu dancei. É verdade, dançou, meu irmão, amém? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes, igreja, eu falo para a gente, a minha função como pastor é qual? Igreja, eu preciso ter as respostas espirituais da palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos uma geração de resolvedores de problemas, amém? A nossa função é essa. Nós somos a resposta de oração para a humanidade. Eu preciso ter respostas, igreja. Eu preciso ensinar as pessoas a terem resposta, amém? E quando eu trabalho a liderança comigo, o que eu faço? É uma capacitação, um treinamento, para quê? Para que eles possam ter essa resposta para essas vidas, amém? Para que eles possam ter essa noção, essa capacitação bíblica, para poder ter esse direcionamento para a vida de pessoas. Mas tem algo no mundo espiritual, nós falamos isso na série de mensagens sobre obediência, que o quê? Que não nos deixa, às vezes, abrir o nosso coração, conversar com algumas pessoas, amém? Temos medo de falar com algumas pessoas, e são essas pessoas que muitas das vezes, que têm a palavra correta, certa, temperada com sal, com discernimento profético, que vai te livrar você do seu problema. Quem está entendendo, diz amém? É igual a gente quando é criança, igreja. Quando a gente é criança, que a gente tem medo do pai e da mãe, na verdade, até de confessar algumas coisas para ele. Não é verdade? Você não confessa para o amigo, mas não confessa para os pais, não é verdade? Amém? Só que às vezes o teu amigo que você confessa, ele não tem autoridade nenhuma para te ajudar. Muito pelo contrário, cara. E às vezes, cara, ele é tão carnal, que ele vai te levar a mais uma bancarrota do que uma solução para o seu problema. Quem está entendendo diz amém? Igreja, presta atenção. Deus, ele nos prometeu uma vida de vitória, mas não isenta de problemas. Por quê? Porque não há vitória sem problema. Olha o teu irmão e diga assim, não há vitória sem problema. Eu não sei se foi Albert Einstein, eu anotei aqui, igreja, se foi, se não foi, vão dar crédito para alguém, né? Ele tem uma frase que diz assim, ó, a felicidade, ela não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar, amém, com eles. E olha ali, para você ser capaz de lidar com os problemas com maturidade, nós precisamos nos aconselhar. Na realidade, nós devemos nos aconselhar. É bíblico, igreja. Olha lá comigo em Provérbios, rapidamente. Provérbios 15, 22. Só para você não dizer que que não é bíblico, né? O pastor nem abriu a Bíblia ainda. Pega lá então. Provérbios 15, 22, a palavra do Senhor diz assim, ó. Presta atenção. Os planos fracassam por falta do quê? Repete, conselho. Onde não há conselho, frustram seus projetos, tem outra tradução. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Tem tradução que diz assim, ó, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem a grande êxito. Volta um pouquinho, Provérbios 11, 14, lá para você ver. A palavra do Senhor diz assim, em Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Uau! Igreja, tem um ditado do mundo que se esse conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Amém? Isso é do Satanás, amém? Porque quando você vem para a igreja, você se transforma num crente, você vai receber muito conselho, igreja. E não é um conselho só. A Bíblia diz que precisa ser muitos conselhos. Por quê? Porque cada um de nós tem uma parte desse quebra-cabeça, igreja. Amém? Por isso que são ministérios. Talvez, como apóstolo, igreja, eu dou uma direção para você sobre uma situação. Talvez o ministério profético te dá outra direção. Talvez, e assim por diante, tem algo sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que você deve pedir conselho.
Amém? Você deve. A Bíblia diz lá em Tiago 5,16, veja lá comigo rapidinho. É um texto bem, que a gente conhece bem. Tiago 5,16. E aqui você entende, igreja, que não é para qualquer um que você vai pedir esse conselho. Confessar o seu pecado, confessar a sua culpa. Tiago 5,16 diz assim, confessai as vossas culpas, os vossos pecados, uns para os outros. Amém? E orai uns pelos outros para que sareis. E orem uns pelos outros para que serem curados. Ele diz assim, a oração do justo. Repete comigo. A oração do justo é poderosa e é eficaz. A Bíblia diz assim, você precisa confessar sua culpa, seu pecado, o seu problema, uma direção, amém? Mas ele diz assim, para qualquer um? Não. Para um justo. Olha para onde diga assim, um justo. Vira para o lado assim, um justo. E é interessante, igreja, amém? A Bíblia diz que a oração feita por esse justo pode muitos seus efeitos. A palavra grega aqui, amém, a oração tem eficácia, tem força, tem valor. Agora, quem são os justos, igreja? Porque eu não sou justo propriamente dito por mim mesmo. Eu sou justificado através da obra do Senhor. Mas a Bíblia diz, igreja, amém, que justo é aquele que aplica a justiça do reino de Deus. A Bíblia diz que existe um reino, esse reino é de paz, alegria e justiça. Você precisa, igreja, se aconselhar com pessoas, igreja, que vivem esse reino. Mas pessoas que aplicam a justiça, igreja, sobre uma situação. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que a palavra diz com relação à situação. E eu digo para você, igreja, não são muitas pessoas. Por isso que Deus, Ele tem capacitado uma geração, amém? Ele tem trabalhado uma geração, treinado uma geração, para quê? Para que venha a ser justa. A Bíblia diz, amém, que o nosso chamado é sermos ministros dessa justiça do Senhor. O nosso chamado é para o ministério da reconciliação sobre a face da terra. A Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo sobre a face da terra. Mas desde que eu aplique essa justiça de maneira correta. Igreja, tem pessoas sobre a face da terra que ela tem o poder, através da oração dela, do posicionamento dela, te dar uma direção profética sobre aquela situação, onde ela vai ser isenta. Ela não vai se condoer, ela não vai ter nenhum tipo de relacionamento, amém, emocional com você. É onde ela vai aplicar aquilo que a Bíblia diz. E depois que ela te aconselhar, ela vai orar por você e vai posicionar você onde Deus quer que você esteja. Amém? Nunca discuta, amém, um problema com alguém, igreja, que não pode solucionar ele. Nunca converse sobre isso, mesmo que seja inocência, cara, sua com relação a isso. Por quê, pastor? Porque vai te complicar mais a sua vida. E você vai ter tomar decisões que nunca foram bíblicas, igreja. Quem está entendendo, diz amém? Eu já tive muitas vezes, igreja, conversando com pessoas, orientando pessoas. Mas eu sempre pergunto para elas assim, eu falo, você quer ouvir o que você quer ouvir? Ou você quer ouvir o que a palavra de Deus diz sobre isso? Porque existem duas vertentes, igreja. Muitas pessoas se aconselham com pessoas querendo ouvir. Ela, na verdade, antes da conversa, ela já tenta dar a resposta. Você já viu isso ou não? Ela, antes de perguntar, ela conta o lado dela e ela fala, casal principalmente, chega a mulher e fala, pastor, meu marido é uma praga, uma desgraça, não sei o que, não serve, não sei o que. Depois ela termina, pastor, fala para mim o que eu tenho que fazer. Daí ela já ludibriou, engodou você. Daí você fala assim, não, é o seguinte, amém, manda embora, dá um pé na bunda desse jaguara mesmo. Mas ninguém chega e fala assim, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Então, o que Deus diz para você é o seguinte, meu irmão, que você está errado. Mas ele me bateu. Mas você provocou. Mas mas você deu o lado. Mas não é bíblico ele bater também, não é bíblico você ficar xaropeando ele. A Bíblia diz, igreja, que tem mulher rixosa. É como uma goteira do telhado que vai caindo dentro da casa, pingando, pim, 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 pim. E o cara está ali, cara, no sofá. Fala, mulher, pelo amor de Deus, sai de perto hoje, não. Pim, 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 pim. Porque você não se quer, porque você não é uma torneira, porque você não me ama, você olha lá, pim, 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 pá! Receba em nome de Jesus.
Quem está entendendo diz amém? Igreja, eu sou sincero, não vou falar isso que é pecado, né? Está gravando. E tem gente vendo no YouTube, né? Eu salvo a igreja capaz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Igreja, nunca discuta um problema com alguém que não pode solucionar esse problema. Pode ser teu melhor amigo, pode ser outra coisa, pode ser até na sua casa. Como que você vai discutir, cara, um problema espiritual com os teus pais que nem convertidos são? Eles podem ter experiência de vida, mas não experiência espiritual. Quem está entendendo diz amém? Cara, e não pode discutir com eles sobre isso, porque se você chegar para eles e começa a falar para eles, pai, é o seguinte, eu acho que eu não vou na igreja hoje. Ele não é convertido, ele vai falar, mas não precisa da igreja todo dia mesmo. Que fanatismo é que é esse? Fizeram uma lavagem na sua cabeça? É aquele pastor Zé Roberto. É, não é? Agora, se os pais são convertidos, veja, fala para ele, acho que eu não vou na igreja. Não vai! Vai sim! Mas você não me manda. Você acha que eu não te mando. Discuta o problema com aquele que pode dar solução para aquilo que, amém, Deus tem para resolver sobre a sua vida. Amém? Igreja, prosperar em meio à crise é ouvir os conselhos, cara, que Deus tem a dar para nós esse tempo que você chamou já. Amém? Um exemplo claro. Esses dias atrás, um rapaz veio falar comigo e falou assim, pastor, é o seguinte, eu estou querendo mudar de trabalho. Daí eu falei para ele, cara do céu, mas já está certo nessa outra empresa? Não, mas o cara disse que vai me contratar daqui a um mês. Eu falei, mas nem a pau. Cara, isso é ilusão, igreja. O cara vai sair do trabalho, está fácil de arrumar trabalho? Está cheio, os caras batem na tua porta, você quer trabalhar 10 mil por mês, não faz nada. E o cara quer sair do trabalho para esperar um mês, amém? Não, mas o cara me garantiu. Mas então, faz ele fazer uma procuração reconhecida em cartório, faz. O cara não faça, meu. Agora, a gente entra no engodo, igreja, amém, do que? Qualquer outra pessoa ia falar, não, saia fora, cara, pega lá e assim por diante. Nós temos aqui um exemplo, que esse tempo, o ano passado que foi, de uma pessoa que estava certa no outro trabalho, saiu desse trabalho, aguardou outro trabalho, quando chegou lá, não tinha mais o trabalho, e acabou ficando sem o emprego. Conte, precisa, deve, se aconselhe, mas com quem pode ajudar você a solucionar seu problema. Quem está entendendo diz amém? Amém? E eu queria, 2, nunca tome, você que está anotando, nunca tome uma decisão permanente, num deserto temporário. Repete comigo, nunca tome uma decisão permanente, num deserto temporário. Vai lá comigo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Nossa, igreja, eu preguei 3 vezes já essa final de semana. Minha garganta está no pau. Só tenho mais, por isso que eu vou ministrar só mais uns 45 minutos. E já vou finalizar a palavra. Eu vou pregar bem pouquinho hoje, igreja, é verdade. Senão amanhã eu não vou conseguir nem falar. Eu acho. 2 Coríntios 4, 17. A Bíblia diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Repete comigo, leve e momentânea tribulação. Agora repete comigo, nunca tome uma decisão permanente num deserto temporário. Continuando o texto, a Bíblia diz assim, pois os nossos sofrimentos leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Repete comigo assim, o que eu vejo é transitório, é momentâneo, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Eu pergunto, como Paulo está falando aqui, igreja, nesse texto, como que é essa tribulação, como é que ele apresenta essa tribulação, esse problema, essa crise que você talvez está passando aí? Ele diz assim, momentânea. Fala também que eu diga assim, momentânea. Igreja, pega aí. O diabo, ele quer nos fazer pensar que os problemas,
que as tribulações, que as crises que a gente passa, igreja, amém? O que nós estamos passando agora, vai durar para toda a vida. Essa é a função dele. Ele quer que eu e você imagine, que a gente pense, amém? Que o Brasil não tem jeito. Vou embora desse país. Vou morar nos Estados Unidos. E é isso que ele faz com a gente, e com muitos ele faz. Ele quer que a gente pense, dizendo assim, ó, não tem mais jeito. Todo mundo é corrupto. Todo mundo rouba. Todo mundo, esse Brasil está falido, está acabado. Nós estamos ferrados. E daí o que acontece, igreja? Só que a Bíblia diz que a tribulação, todo tipo de tribulação, ela é temporária, ela é momentânea. Amém? Não vai durar toda a vida. Vou dar um exemplo para você. Hoje, você pode estar passando um momento difícil no seu casamento. Só que, como muitos estão passando, como muitos já passaram. Quem já passou problema no seu casamento diz amém? Quem está mentindo e não abriu a boca e não disse amém? Só que daí o que acontece, amém? Por quê? Por que, igreja, você quer se divorciar para toda a vida, amém? Numa tribulação que é temporária. Por que as pessoas se divorciam para toda a vida? Em algo que é temporário, em algo que é momentâneo. Por quê? Num problema, que a Bíblia diz assim, que existe um tempo, amém? Um tempo para que ele está instalado, para que seja bem trabalhado, para que ele seja resolvido. E é interessante, igreja, amém? Nunca, repete, nunca, tome uma decisão permanente, por um momento, que você está passando em crise. Porque todos nós vamos passar uma crise, igreja. Seja no casamento, seja financeira, seja ministerial, seja emocional, seja... As crises, igreja, elas vêm temporárias para amadurecer algo na minha vida e na sua vida. Amém? Amém? Sempre vai ser assim. Eu lembro quando eu casei, igreja. Eu casei, igreja, meu Deus, cara. Nós ajuntamos assim, cara, nós tivemos N problemas de ordem financeira. N problemas, igreja. Amém? E tudo para ajudar. Eu lembro a família da minha esposa estava passando um momento difícil também, teve problema de falência, N coisas acontecendo. Cara, a gente passou. Agora, se eu desistisse, igreja, até do meu casamento naquela época, porque eu vou dizer uma coisa para você, igreja, a gente ama pra caramba, cara, quando a gente tem dinheiro para pagar a luz, a água, né? Mas quando chegam os problemas, cara, de ordem financeira, o amor, cara, vai acabando. O dinheiro vai acabando, o amor vai indo embora. Porque a mulher não aguenta muitas das vezes, cara. Ela sai da casa dela. A minha, cara, comia alcatra. Verdade. Eu fui descobrir o que era alcatra depois quando eu fui no açougue. Eu comia xaxicho. Era índio, né? Min xaxicho, eu alcatra. Min xaxicho, eu alcatra. Pô, cara. Eu fui, quando eu vi o preço, eu falei, meu Deus. Eu fiquei pensando, tem certeza que você come isso mesmo? Não, lá em casa quase todo dia. Eu falei, eu pensei, cara, não tinha nem filho para vender, cara, para a Arábia, alguma coisa para ter, né? Arrecadar dinheiro. Só que N problemas, igreja. Só que o que aconteceu? Nós chegamos a um ponto de querer romper o nosso relacionamento, igreja. Sou sincero em falar para você. Quando veio o nosso filho, igreja, amém? Ele veio no momento exato, igreja, que nós, amém? Eu não tinha, eu ia segurar um pouco. A pastora que já estava xaropeada demais comigo, né? A gente ia, amém, fazer o quê? Nós íamos tomar uma decisão permanente num problema temporário. Deus estava tratando a minha vida. Deus estava tratando a vida dela. E ali, igreja, a gente começou a suportar a situação, entender o mover profético. Tinha uma palavra sobre a minha vida, tinha uma palavra sobre a vida dela. Cara, se você vê a gente agora, cara, a gente é grudado, cara. A gente é agarrado. Eu tenho até medo disso. Esse dia eu até pensei, nossa, gente, será que a gente vai ficar veinho desse jeito, cara? Nem morre um, o outro morre junto, né? Já viu aqueles veinhos, né, quando se ama? Morre um, daqui a pouco o outro já morre em cima do caixão mesmo. Não é verdade, cara? Daí até falei para ela, amor, pare de me agarrar. Falei assim, está muito grude demais. Mas se você quiser, eu vou dar 24 horas se você parar com essa brincadeira gostosa. Amém? Não tome uma decisão permanente, cara, num deserto temporário. Não tome, amém? Vou dar um exemplo, vamos lá, Números capítulo 20. Deixa eu ver quanto tempo que eu estou ministrando, igreja.
Eu estou ruim para isso, amém? Eu fui ministrar no retiro, cara, quando eu pensei que ministrei meia hora, já tinha 2h40. Mas hoje não vai ser 2h40, fica tranquilo. Hoje nós vamos assistir o Faustão. Amém? Ainda estou sem relógio, Cris. Acabou a bateria do meu relógio, não consegui colocar. Não sou aqueles pastores que está pedindo um relógio, tá bom? Tem uns 2 relógios em casa. Mas se você, Deus, tocar no seu coração, eu recebo de... Brincadeira. Números 20, vai lá. Versículo 7. E aqui a gente vê bem, igreja. Esse texto eu ia usar até ele na ministração sobre obediência, amém? Mas daí eu não usei. Mas eu queria só para você poder entender que às vezes, igreja, acontecem situações na nossa vida em que, cara, a vontade que dá, cara, é de chutar o balde. O balde não, vou ser sincero, chutar a boca do marido. Chutar o saco dele, desculpe eu falar. Para você sentir dor mesmo. Às vezes dá vontade de socar a mulher também, cara. A gente olha para ela e fala assim, oh meu Deus do céu, meu. Você põe a mão dentro da boca, cara, você fala, Jesus do céu, o que é esse negócio? Você se contém, cara. O trem é pego demais da conta. Amém? E você conta, né? Amém? Até 10, né, cara? Vai 11, 100, 1000. Troça, calma. Só que assim, igreja, amém? Nunca tome uma decisão debaixo desse momento, dentro desse momento. Por quê, pastor? Porque é muito provável, igreja, que algo você vai perder no meio do caminho. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, igreja, ele tomou uma decisão sobre algo, que ele perdeu, igreja, a entrada dele na terra da promessa. Se imagine, igreja, ele pagou um preço, ele foi o maior legislador que tinha em Israel. Amém? Só que ele chegou, igreja, a rebelião, a rebeldia, a murmuração daquele povo. E, cara, eu fico pensando, eu falei hoje com Deus, eu falei, Senhor, eu podia sentir um pouquinho do que Moisés estava passando. Igreja, ele estava perturbado, que ele não aguentava mais. A criancice, imaturidade daquele povo, tanto que Deus teve que matar aquele povo, para poder os filhos deles entrar na terra da promessa. Só que ele toma uma decisão, igreja, e no momento errado, igreja. E da maneira que ele faz, Deus ele fala assim, olha, não vai ter como você entrar nessa promessa. E ele não adentra, amém, na terra da promessa. E eu quero dizer para você assim, e não me leve a mal, eu não tenho nenhum problema com você casou novamente e assim por diante. Mas, muitas das vezes, igreja, os divórcios que acontecem, eram problemas temporários, eram solucionáveis, eram coisas que era para um tempo determinado por Deus, para tratar às vezes o coração da mulher, tratar o orgulho do marido, e eles não entenderam, e eles tomaram uma posição permanente, e o diabo tem nos engodado. Hoje está muito fácil, igreja, casa e separa, você vai no cartório, cara, se casa hoje, amanhã você vai lá no cartório, e já anula o casamento. Mas o plano que Deus tinha, igreja, era para que você continuasse até que a morte o separasse. Amém? Agora, beleza, pastor, me separei, o que eu faço? Você excomunado, desconjuntado? Não. Agora você precisa tomar essa palavra e faça da maneira correta, minha irmã, meu irmão que está aqui. Amém? Porque eu acredito, igreja, Deus tem uma infinita misericórdia. Deus não vai isentar você. Não vai isentar você da semente, igreja. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você colhe. Você já deve estar colhendo algo que não é bom sobre a sua vida. Mas Ele é tão gracioso e misericordioso, que Ele está te ensinando a dizer, nunca tome uma decisão permanente. É um deserto, é temporário sobre a sua vida. Amém? Não está ajustando agora, o casamento está meio estranho, amém? Vai ter épocas assim, igreja. Vai ter épocas que as coisas não estão mais, amém? Parece que é tudo estranho, amém, dentro. Mas você precisa crescer, ô varão. Você precisa se submeter, ô mulher. Mulher, fecha sua boca, muitas das vezes, dentro do seu casamento. Varão, se posicione. Falta de oração na sua casa. E vai resultando em problemas dentro do seu casamento. Amém? E olha aqui comigo, Números capítulo 20, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. E ele fala, olha só, Deus está dando uma palavra profética. Falai a rocha, Rodrigo, falai. Fale a rocha perante os seus olhos, e dará a rocha a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Mas olha o que Moisés e Arão fazem: reúne a congregação diante da rocha. E ele estava, igreja, desculpe o termo, puto, cara.
Ele não aguentava, estava... Amém? E ele disse: ouve agora, seus rebeldes! Ele queria matar aquele povo, cara. Ele, como pastor, queria matar aquele povo. Eu sei o que é isso, igreja. Eu sei, cara. Eu me senti já nessa maneira. Amém? Dele, seus rebeldes! Amém? E a Bíblia diz assim, amém? Porventura, nós não vamos tirar água. Vocês querem beber água? Vocês querem beber água? Vocês vão beber água agora. E ele bate na rocha 2 vezes, em vez de falar com a rocha. E naquele momento a igreja veio uma palavra profética para ele. E ele olha lá, a igreja, a Bíblia diz assim: ele fere a rocha 2 vezes com a sua vara. Saíram as águas, o pessoal bebeu, congregação, os animais. E o Senhor disse a Moisés: porque você não crestes em mim. Crê no quê? Que eu poderia adentrar no teu deserto temporário e te arrancar dessa situação, Moisés. Crê no quê? Que eu poderia, Moisés, também promover algo. Era um tempo, era algo momentâneo, era temporário que estava acontecendo. Moisés, eu ia adentrar com providência, porque você não creu. Você não creu que eu poderia mudar esse varão que está do teu lado, queria se transformar num grande homem de Deus, porque você não creu que essa mulher ia fechar a boca na sua casa e parar de ficar gotejando, pim, 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 pim. Porque você não creu. Uau! Para me santificar diante dos filhos, por isso não introduzireis essa congregação na terra da promessa que tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou, amém, deles. Uau! Igreja, o foco é a terra da promessa. Terra da promessa para o casamento, a terra da promessa para as finanças, terra da promessa para o ministério, terra da promessa para as emoções, terra da promessa para o seu trabalho. E daí o que acontece? Deus vai trabalhar em mim e você, dentro desse processo. Por quê? Porque, igreja, para glorificar a Deus, é através do nosso testemunho pessoal, é através daquilo que eu faço, igreja, dentro de um princípio bíblico, dentro de uma motivação correta. O que glorifica a Deus são as minhas atitudes, amém? Mas para mim sim, igreja, que a Bíblia diz que eu seja um sacerdote, uma mulher virtuosa, Deus precisa trabalhar em nós. E o que Ele faz? Ele libera momentos de crise. Ele libera momentos de problemas. Ele avoluma algumas coisas sobre a nossa vida. Para nos matar? Não. Mas para provar, igreja, o que está dentro do nosso coração. Mas a Bíblia diz que essa leve e momentânea, ela é momentânea. Ela não vai ser eterna. Ela vai acabar. Vai chegar um momento que não vai ter mais como. Vai extirpar isso. A maneira que você vai dar resposta a isso que vai determinar o tempo. Se vai se alargar ou não vai se alargar? O que igreja, amém? Quando que um homem de Deus cai? Todas as vezes quando ele toma uma decisão permanente nesse deserto temporário. Por quê? Porque deserto é simbologia do quê? De passagem. Deserto é simbologia de um tempo. Deserto é simbologia de tratamento, treinamento. Só que se você não for treinado em meio a esse deserto temporário, se você não entender, como o povo de Israel não entendeu, era para em 3 anos eles adentrarem na terra da promessa. Eles levaram 40 anos andando em círculo, igreja. 40 anos Deus não conseguiu arrancar do coração deles, amém? O quê? O entendimento, igreja, o profético, o que Deus esperava realmente deles. Eles levaram 40 anos e ainda morreram em meio ao deserto. Porque eles acharam que deserto era lugar de fazer morada. Deserto é temporário. Deserto é uma preparação. O deserto que você está passando no seu casamento é uma preparação para você viver o melhor de Deus no seu casamento, amém? O deserto que você está passando nos seus finanças, amém? É uma preparação para que você possa entrar na prosperidade bíblica na área de finanças. O deserto, igreja, ele não é o nosso lugar. Não é para montar acampamento, igreja, e fixar a minha residência no deserto. É uma leve e momentânea tribulação que você está fazendo. E que Deus está trabalhando sobre a sua vida. E para que você possa adentrar no projeto que Ele tem na minha vida e na sua vida. Amém? Agora, se você tomar uma decisão permanente em meio ao deserto, você vai errar. E você vai acabar, igreja, com um projeto, um sonho de Deus para a sua vida. E depois para você voltar a realizar aquilo que era projeto de Deus, é muito difícil, igreja. Amém? É muito difícil. Por quê? Porque você vai começar de novo a entrar no processo. É um processo para chegar na terra da promessa. Igreja, se imagine Moisés.
Moisés, igreja, amém? Ele estava dentro, tirou o povo, foi diante de Faraó, amém? Foi tremendo, igreja. Ele foi um dos maiores profetas que nós tivemos. Na hora que era para ele desfrutar do trabalho, do serviço, ele não pôde entrar. Porque o peso, igreja, veio sobre a vida dele e ele tomou uma decisão em cima daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele achava que não iria mudar. Profetizo sobre a sua vida, vai mudar no seu casamento, pode ter certeza disso. Vai mudar nas suas finanças, amém? É por um tempo que está acontecendo. Agora, preste atenção no que está acontecendo. Olhe, veja o que Deus quer mostrar para você. Veja o que Deus está falando hoje com você, para a sua vida. E toma uma decisão, igreja, amém? Sobre aquilo que Deus está falando. Tenho certeza que vai ser um novo tempo sobre a sua vida, amém? Amém? Igreja, olha só. E nesse exemplo desse texto, custou a Moisés entrar na terra prometida, pela decisão errada dele. Deus disse, não golpeie, não fira a rocha, fale com a rocha. Ele desobedece, se submete, amém? Ele contende, a Bíblia diz, né? E ele paga o preço. Parece ter uma injustiça de Deus, né? Mas não é. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pega aí. E a fé é o firme fundamento da nossa caminhada. Ela é o fundamento, igreja. Sem ela, nós não somos cristãos. Agora, existia algo temporário acontecendo. Existia. Moisés estava furioso, a murmuração do povo. Ele chega a chamar o povo de rebelde, amém? Mas aquilo iria passar. Fala para o seu irmão, profetiza assim, vai passar, meu irmão. É por um tempo, é passageiro, é um tempo de aprendizado, amém? Vai passar, cara, sempre vai passar. Mas por que não passou ainda, pastor? Porque não acabou ainda o tempo do processo. Vai passar, cara. Eu passei, você passou. Eu passei, você passou. Todos nós passamos aqui. Todo mundo passa, cara. Pastor, não tem uma carteirinha de isenção quando a gente entra na igreja, isento de problemas, isento de crise, não tem, cara, porque a gente não cresce, cara. Imagina se Deus fizesse tudo, se chegasse aqui na igreja, cara, anota, eu quero isso, eu quero uma mulher, olhos verdes, corpo que nem um violão, amém, parecida com a Demi Moore, amém, que só abra a boca a hora que eu falar, fala, cara, você estava sonhando, né? Aí Deus vai lá, né, cara, que nem, né, um mágico. Pim, 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 pum. Deus vê aquela boba do teu lado, assim. Fala, ela, eu te amo. Tá, agora quieto, pronto. Fala de novo. Você é o maior. Fala agora, mais, quero ouvir mais. Cara, chega uma hora, cara, que ela vai falar, você já não quer nem ouvir a voz dela, cara. Quieta agora fica uns 10 anos sem falar. Não estou conseguindo ouvir a tua voz. Deus não criou nós como robôs, igreja, amém? Ele criou a gente com livre-arbítrio, igreja. E a tua esposa tem livre-arbítrio, varão, amém? Ela vai falar coisas que você muitas vezes não gosta. Pastor, mas a minha parece que engoliu uma radiola, pastor. Tem um espírito do Satanás na vida dela. Acho que é o espírito da som livre. Vamos repreender esse demônio essa noite então, cara. Vai que sai um disco da boca dela essa noite aí. Ela cospe um CD fora. Fala de novo pro teu irmão, cara. É profético. Fala assim, vai passar, meu. É um tempo. É temporário. Amém? Amém. Igreja, Deus só estava esperando um posicionamento de Moisés. Um posicionamento pela fé. Porque Moisés, ele queria enxergar de maneira natural, igreja. Ele olhava para aquela situação e ele não via como, porque ele olhava aquele povo, 40 anos ele olhava aquele povo, igreja, 40 anos murmurando, 40 anos criticando, 40 anos falando a mesma coisa, 40 anos, igreja, ele já estava, cara, ele falou, meu Deus, não aguento. Quando ele chegou, cara, ele explodiu, igreja, só que quando ele explodiu, ele estava como se ele estivesse pertinho da bênção. É como se Deus tivesse com os braços abertos, assim, esperando ele, e tinha só um negocinho para ele ultrapassar ele. Seus rebeldes, seu não sei o quê. O Senhor, ferrou, Moisés. Eu sou justo juiz, cara. Por que você murmurou contra isso, cara? Era um tempo, mais 40 anos, Deus, eu não aguento 40 anos. Mas era um tratamento, era algo, ia acontecer algo sobre a vida deles. Eu estava trabalhando algo, eu tinha um projeto,
Ele é soberano, igreja, sobre algumas coisas. E eu digo assim, que às vezes você está com um projeto, você está caminhando, as coisas não estão se movendo, não está dando certo. Cara, mas se você tem uma palavra profética, continue andando. Não saia do rumo, é bíblico. É algo, cara, que mova-se, cara, e aguarde. Agora, eu digo para você, se você andou dentro de um conselho de alguém que te deu mais problema do que solução, cara, agora comece a caminhar de uma maneira diferente. Pede perdão, pede misericórdia ao Senhor. Fala para ele essa diz assim: Senhor, eu fui carnal de ouvir uma pessoa mais carnal que eu, e eu tomei um posicionamento, tomei na cabeça. Agora estou com esse fardo, essa coisa arada toda, estou dentro d'água. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. Eu não quero me alongar muito, igreja, porque eu acho que essa mensagem vai acabar na próxima semana, nos próximos capítulos. Amém? Fala para o teu irmão, diga assim: nunca faça plano permanente de divórcio, de trabalho, de mudança radical. Fala para ele assim: Deus há de suprir todas as tuas necessidades. Amém? Finalizo. É mentira do diabo, igreja, querer te convencer que você é o único que tem esse problema. Todos temos problemas, igreja. Talvez de maneira diferente, em graus diferentes, amém? Mas todos nós temos. Agora, o que nos diferencia vai ser a atitude com relação a esse problema. Amém? Como assim, pastor? Olha que interessante, igreja. A Bíblia diz assim, ó, lá no texto, veja lá, 2 Coríntios 4:18. Ele fala assim, ó, no texto que nós estávamos lendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem, elas são temporais, transitórias, e as que não se veem, elas são eternas. Repete comigo: nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ainda que as circunstâncias, igreja, diga não, amém? Elas digam não tem como, igreja. Eu sei que Deus é mais do que suficiente para te livrar dessa condição. Ele é infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. O que Paulo estava dizendo, ele dizia assim, ó, olha, as coisas que você vê, elas são temporais, elas são momentâneas, porque elas são naturais. Se você olhar com o teu olho natural, você vai dizer não tem como. Se você olhar de maneira natural, você diz assim, eu nunca vou prosperar financeiramente. Se você olhar de maneira natural, você vai dizer assim, puxa, meu casamento está falido. Se você olhar de maneira natural, você diz assim, Deus não tem um plano ministerial sobre a minha vida. Mas se você olhar com os olhos de Deus, igreja, Ele está falando para mim e para você essa noite. Você precisa olhar com os olhos espirituais, porque com os olhos espirituais você vai ver as coisas que são eternas. E eu estou preparando você daqui para o céu. É um tratar e um trabalhar sobre a nossa vida, igreja, porque o nosso destino profético, igreja, é o céu. Amém? Repete comigo assim: nunca tome uma decisão permanente num deserto temporário. Nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Você recebe essa palavra? Dá uma grande salva de palmas para Jesus. Amém? Se coloca de pé, igreja. Deus do impossível, não desistiu de mim. Será que sai, meu Deus do céu? Eu preciso da ajuda dos universitários. Cadê a Nega, a Mara? Amém? Estão aí, porque elas são mais antigas, a Claíse. Quem entendeu a palavra essa noite diz amém. Eu queria dizer para você, olha aqui para mim, para a gente poder orar essa noite, amém? Eu não sei onde que você está passando crises, amém? Eu não consegui tocar em tudo, querido. Eu queria tocar em todas as áreas, mas eu queria muito que você pudesse olhar para a sua vida essa noite, amém? Talvez tenha algo assim que você tem certeza, assim, fala assim, pastor, tem algo que eu não consegui chegar. Algo parece que foi cancelado assim no meio do caminho. E eu vou dizer a verdade para o senhor, eu tenho uma dificuldade tremenda de me abrir com pessoas, com igreja, com pastor. Talvez você teve, cara, uma má experiência até com um pastor, cara. Talvez o pastor até passou você para trás, cara, infelizmente existe isso.
Talvez você teve uma experiência com alguma situação que bloqueou você de algumas situações. E às vezes para você é mais fácil discutir um problema com uma pessoa ímpia do que ter alguém, cara, que pode dar uma palavra profética para você. Agora, talvez você tomou uma decisão permanente em algo na sua vida. Talvez você tomou um posicionamento radical. Não quero mais, não serve, não é para mim, isso não é vida para mim. Só que depois você percebeu que isso trouxe frustração, trouxe sobre a sua vida, amém? Desprazer, e que você não consegue tomar o fio da meada de novo para adentrar na promessa de Deus. E daí a gente vai olhando o mundo espiritual, igreja. Nós estamos passando um tempo de crise sobre a nossa nação, e todas essas crises vão aflorando, porque elas vão tocando em áreas, cara. Porque pode ver, financeiro é relacionado ao casamento, amém? Casamento é relacionado, igreja, ao ministerial, porque aquele que não governa bem a sua casa não pode governar as coisas do Senhor. E às vezes você tem um chamado profético tremendo na sua vida, você tem uma palavra profética, Deus falou assim que você ia ser pastor, e você fala: meu Deus, eu sei, é o meu chamado, eu tenho convicção, mas você não consegue se dar bem com a tua esposa, e não consegue se iniciar no processo daquilo que Deus tem um chamado sobre a sua vida. E aí a gente começa a se frustrar no meio do caminho. Mas eu queria dizer para você, tudo isso é temporário, igreja, amém? Tudo isso, cara, vai passar. Tudo isso vai ter que passar. E a gente, cara, precisa viver o melhor de Deus, igreja, nessa terra. E para isso, cara, eu preciso entender essa prosperidade em meio a essa crise. Pastor, e como que acontece isso? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo de maneira total. Quando você entrega o controle, cara. Você diz assim: Senhor, está aqui minha vida, eu não quero mais fazer nada. Eu não quero, Pai, fazer por fazer. Eu não quero fazer porque eu achei melhor, porque eu achei bonitinho, porque eu achei que alguém me ensinou. Você vai começar a ouvir a voz do Senhor e fazer o que deve ser feito sobre a face da terra. Amém? É isso que Ele espera. Mas eu queria orar com você, que o Espírito Santo tocou no seu coração essa noite, e que você precisa, talvez tenha de um milagre essa noite. Você falou assim: pastor do céu, eu preciso dessa prosperidade, eu estou em crise, amém? E essa crise, igreja, às vezes ela não passa sem a ajuda de alguém. Eu queria fazer o papel hoje de intercessor sobre a sua vida. Eu quero orar como justo, amém, sobre a sua vida essa noite. Eu quero profetizar na tua vida que você vai sair dessa em nome de Jesus, amém? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Aqui você que precisa dessa oração, você que sabe que está passando esse processo, amém? Mas é temporário, é momentâneo. Deus vai arrancar você dessa em nome de Jesus. Ele está com as suas mãos estendidas essa noite. Eu queria que a intercessão viesse tocar a vida dessas pessoas. Eu não sei a área, eu quero que você seja, amém, hoje fiel com Deus. Eu quero que você fale com todas as letras para Deus essa noite. Não omita nada para Ele. Fala para Ele, diz para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero contar para o Senhor essa noite, porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer saber, amém? Ele quer ver se você está desejoso essa noite de sair dessa crise. Ele vai prosperar você em meio a tudo isso. Ele está dizendo: é temporário, filha, é temporário, filho. Eu não te criei, eu não te constituí para que você vivesse dessa maneira, amém? Ele diz assim: eu constituí você para que algo se estabelecesse. Tem um deserto, está passando por esse deserto. É um momento de sequidão, é um momento, amém, amém, o sol está queimando, amém, os neurônios seus, tomou decisão errada. Deus diz assim: pede perdão essa noite, pede a misericórdia dele, fala para ele: Senhor, eu tomei a decisão errada, eu fiz porque eu achei que era bonito fazer, eu fiz porque eu quis fazer, e fala para ele agora, a partir de hoje, eu não vou mais fazer aquilo que eu quero fazer aquilo que está na sua vontade. E Ele vai arrancar você dessa. Ele vai arrancar você dessa. Começa a profetizar a intercessão sobre a vida deles. Começa a liberar sobre a vida deles uma palavra essa noite. Começa a dizer para eles assim: amém, é temporário. Diga para eles, amém, vai passar, vai passar, vai passar. Deus te criou, Deus te formou. Deus, Ele diz para você: vai passar, vai passar.
Cante conosco essa noite, igreja. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Clame essa noite com Deus. Clame aí nessa noite, Ele quer responder a sua oração. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Declare essa noite, eu sei. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível.